Olá pessoal, né? O pessoal aí está organizando o Quebrando Mitos, né? O primeiro evento do Quebrando Mitos, e também a todos vocês que vão se interessar por esse ciclo de palestras, digamos assim, né? Eu, Luiz Vilar, o meu querido amigo Henrique Albuquerque e também o Leonardo Dias, né? De uma forma ampla, né? A gente vai falar sobre o que significa o marxismo cultural dentro das nossas óticas, evidentemente, e de uma forma mais específica, eu vou estar falando dessa relação entre o marxismo e a educação brasileira, né, no sentido da educação formal, aquela que é ministrada em escolas, né, que é a educação formal. Eu gosto de usar o termo educação formal porque eu entendo a educação de uma maneira mais ampla. A educação é um processo que envolve muito mais que a escola é uma ferramenta auxiliar, mas envolve família, envolve tradições, cultura, religião, enfim, há todo um processo que envolve a educação. Do ponto de vista da educação formal, né, para além, inclusive, da própria compreensão do marxismo, eu tenho particularmente a compreensão que essa educação formal ela não pode ser seguida unicamente pelos princípios, digamos assim, materialistas ou de mentalidade revolucionária. E eu acredito que hoje o que tem acontecido muito na educação brasileira, deixando de lado, evidentemente, uma série de outros debates necessários que acaba confrontando lados. Porque se de um lado a gente tem esses pensadores, né, que geraram essa educação secularista, né, de mentalidade revolucionária, apoiados, melhor dizendo, a grande maioria deles no filósofo Karl Marx, né, que para mim não chega nem a ser um filósofo, isso é um conceito meu, e aí a gente parte para o debate, né, porque deixa de lado, né, quando se apoia nesse filósofo, deixa de lado, evidentemente, uma série de outras compreensões, né, como educadores, tipo Hugo São Vitor, né, lá da Idade Média, a mentalidade de Aquino, que para mim é um filósofo fantástico, que compreende o mundo para além dessa visão secularista, envolvendo, no meu caso, uma visão de conservadorismo filosófico, né, que é aquela que respeita as tradições, respeita as culturas, entende que nem todo progresso é bom, que é preciso refletir sobre os rumos do progresso e que em muitos casos essa mentalidade revolucionária ela simplesmente quer mudar o mundo. Então ela se torna uma mentalidade destrutiva de mudar o mundo, de transformar o mundo, de transformar conceitos, mas muitas vezes sem dizer necessariamente o que é que vai pôr no lugar, o que vai ficar no lugar desses conceitos, né? Porque nós estamos num mundo, evidentemente, que tem valores experimentados pelas famílias, experimentados pelas sociedades, e como diz o filósofo inglês e pensador que eu admiro muito, Roger Scruton, nós estamos dentro de uma sociedade que é formada de comum acordo entre os mortos e os vivos, aqueles que passaram, aqueles que aqui estão e aqueles que virão. E no Ocidente, a evolução desses valores experimentados, a evolução dessa cultura apoiada em pilares como o cristianismo, por exemplo, que é tão combatido por essa mentalidade revolucionária, é que nos trouxe a ideia de livre-arbítrio, com isso nos trouxe a ideia de própria liberdade, é que nos trouxe a ideia de que essa liberdade requer responsabilidade, de que liberdade tem consequências sim, de que o indivíduo é a menor minoria, né? Então essas concepções acabam sendo deixadas de fora pela mentalidade revolucionária que tende a coletivizar tudo, né? Tudo ser um coletivo, né? Tudo ser um corpo social, e esse corpo social, evidentemente, acaba excluindo aquilo que é o indivíduo, né? Porque começa a se pensar em classes e tudo vira uma luta de classes, que é o que a gente tem visto muito por aí e que tem segregado o mundo, né? Tem colocado o negro contra o branco, o hétero contra o gay e por aí vai. Então, é nesse sentido que a gente vai refletir a influência do marxismo, né? E a influência de outros autores dessa mentalidade revolucionária, como Foucault, como Marcuse, como a Escola de Frankfurt, como tantos outros, para o processo
de educação secularista como a gente conhece hoje, tá certo? Claro que eu tento aqui resumir um pouco daquilo que a gente vai discutir. Óbvio e evidente que é a minha visão, tá certo? Não quero impor visão a ninguém, não é do meu interesse uma imposição de visão, mas é de levar uma outra visão para que se crie um debate. Porque o que tem faltado hoje muito nas escolas secularistas é a abertura para esse debate, para esse confronto de visões. Tanto que eu defendo muito e continuarei defendendo sempre que não se pode excluir Karl Marx das escolas, que se leia Karl Marx, que se conheça Karl Marx. Agora, que não se tenha uma educação marxista, mas que se tenha uma educação plural, para que as pessoas, por elas mesmas, possam escolher no que vão crer. Se vão crer naquilo que creio, que é um conservadorismo filosófico com bases sólidas que respeitam as tradições dos povos, as culturas, os valores experimentados e a religião, ou se vão crer nesse mito do progressismo, porque para mim é um mito e é isso que vai entrar em debate. E é muito interessante que a gente possa debater as diversas visões. Só há liberdade se existir um confronto de ideias, se existir um confronto de pensamentos diferentes. Não se pode ter liberdade dentro de uma redoma. E o que hoje a gente tem, infelizmente, na minha visão, nessa educação secular, é uma redoma que coloca do lado de fora as ideias de respeito à tradição, de respeito à cultura, de respeito à religião, para que dentro dessa redoma seja tudo debatido dentro de uma visão materialista, utilizando uma pseudociência.